na vida que teremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós temos um sentido de urgência, né, nós temos uma esperança que ultrapassa, então, irmãos, as barreiras da morte. O apóstolo Paulo disse, né, para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. Ele é a minha ocupação, Ele é a minha paixão, né? E veja bem, ele não disse, o viver é me reunir com os irmãos. O viver é trabalhar para criar a maior religião do mundo, ou ter a maior igreja do mundo. O viver é Cristo. Conhecer Cristo. Quem Ele é. Cada dia mais a respeito do seu amor, da sua graça, da sua compaixão, da sua misericórdia. Conhecer Cristo. O que Ele gosta, o que Ele não gosta. Estar perto dEle. Aprender a apreciá-lo e amá-lo. Fazer dEle a nossa maior ocupação, porque um dia Ele será a nossa única ocupação. Era esse o intento de Paulo. Esse é o motivo, a razão pela qual nós somos criados. Tem gente que diz, não, nós somos criados para evangelizar, nós somos salvos para trabalhar para Deus. Nós somos salvos para trabalhar com Deus. Qual que é a diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus? Já parou para pensar na diferença? A mãe chama da cama a sua filha de 12 anos e fala o seguinte, vai lá, liga o fogão, coloca água para esquentar, arruma a cozinha, limpa a sala, organiza tudo lá. Daqui 2 horas seu pai vai chegar para o almoço, eu quero tudo pronto. A filha está trabalhando para a mãe, não está? Está ou não está? Tá. Isso vai criar vínculos entre elas. Isso vai fazer ela amar sua mãe e dizer, puxa vida, que privilégio me matar aqui enquanto ela está deitada lá, assistindo televisão. Não vai. Agora, trabalhar com a sua mãe. A mãe está lá ocupada nas coisas da casa e tal, e ela chama a filha, vem cá, filhinha. Olha, enquanto a mamãe está fazendo aqui, põe essa água aqui, ó. Como é que faz, mãe? Olha, você vai fazer assim, ó. Vai lá, pega a água, mas põe até nessa lista aqui, porque senão acontece isso, aquilo outro. Tá, e a menina está vibrando e tal, e bem mais tarde, quando ela tiver a sua casa, ela estiver fazendo as coisas, ela vai lembrar do quê? Eu aprendi com a minha mãe. Eu faço assim porque ela me ensinou assim. Ela vai sentir saudade daquele tempo onde as duas brincavam de casinha juntas. E criou-se aquela amizade. Então, não é que a mãe folgou nas costas da menina e deixou ela fazer tudo. Não é nem que a mãe vai agilizar o serviço, porque tem mãe que fala, sai daqui, você vai me atrapalhar, eu faço melhor, eu sou mais rápida quando eu estou sozinha. E pode até ser que seja mesmo. Mas que oportunidade você perdeu de formar uma discípula, de fazer o que a Bíblia diz que as mulheres mais velhas têm que fazer, ensinarem as mais novas a amarem os seus maridos e serem boas donas de casa. Trabalhar com Deus é isso. Ele faria muito melhor sem mim. Ele faria muito melhor
se o meu pecado e a minha miséria não interferisse. Mas Ele escolheu me colocar do lado, debaixo das suas asas, e me fazer participar de tudo que Ele está fazendo. E me incluir nos seus propósitos eternos. E me explicar, passo a passo, através da palavra, através do seu Espírito Santo de Deus. Porque deseja estar comigo. Deseja estar comigo e caminhar junto comigo por toda a eternidade. Então, quando Paulo diz, o viver é Cristo, ele está dizendo isso. Em outra parte ele diz, eu considerei tudo como lixo, como refúgio, por causa do conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo. Ter intimidade com Ele. Era o alvo da vida de Paulo. Ele trocou carreira, ele trocou expectativas de ganhar dinheiro, ele trocou todas as glórias e vantagens que esse mundo podia oferecer, simplesmente por causa do conhecimento de Cristo, para ser achado nele. E essa deve ser a troca, irmãos, que nós fazemos também. Porque quando a nossa vida é se ocupar com Cristo, e viver em intimidade e comunhão com Ele, quando o nosso maior prazer está nisso, quando nós investimos o nosso tempo nisso, a ponto de a cada dia se desvencilhar de mais e mais coisas para ter mais e mais tempo com Cristo. Então, nós temos uma esperança que ultrapassa as barreiras da morte. Porque se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quantos irmãos não têm comunhão direito com as suas igrejas? Ministério lá dentro, então, nem pensar. Eu trabalho de sábado à noite, eu trabalho de domingo, eu trabalho o tempo inteiro. Eu não tenho tempo para estar na igreja, eu não tenho tempo para entrar na escala de pregação, eu não tenho tempo para visitar os irmãos, eu não tenho tempo, porque a minha profissão, o meu trabalho, e ele trabalha e até consegue juntar alguma coisa. E perde a saúde e morre. E o que aproveitou toda aquela vida? E todo aquele tempo? E agora ele está numa realidade. Se ele era crente, ele está numa realidade junto com Deus, onde o seu dinheiro não vale nada, onde o seu carro não vale nada, onde a sua fazenda, a sua chácara, tudo isso agora, depois que morreu, ele já sabe, está entesourado para o fogo. Porque Deus tem estabelecido um dia onde todas essas coisas vão de perecer. E vai perecer o dinheiro que você não destinou para a obra missionária. Vai perecer o dinheiro que você, o carro que você não usou para levar o seu irmão para a igreja. Vai perecer a roupa cara que você comprou e usou 2 ou 3 vezes e já não gostou mais. Tudo isso é perda. Quando chega o momento definitivo de passarmos para Cristo, nenhuma dessas coisas faz importância nenhuma. E eu não estou falando com os descrentes, aqueles que perderão inclusive a própria vida, em face do destino terrível no inferno. Estou falando de crentes que hoje já, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas numa outra perspectiva, lá com Ele, desejariam ardentemente voltar e trocar todas as prioridades que tiveram aqui,
para conseguir juntar galardões que você ainda tem oportunidade de ter, se decidir trabalhar, não para Deus. Porque tem muita gente trabalhando como se estivesse trabalhando para Deus. Eu vou erguer a maior igreja do mundo para a honra e glória de Deus. Eu vou converter os meus amigos, meus vizinhos, tudo para Deus. E um dia Deus vai olhar o que eu fiz e Ele vai gostar de mim, e Ele vai me aprovar, vai aprovar o meu trabalho. Não é isso. Paulo fala de um Deus que não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus não quer escravos, embora ser servo de Deus seja a experiência mais libertadora que alguém possa ter. Ele quer que nós trabalhemos com Ele, que nós nos aquietemos e entendamos como Ele faz as coisas, que nós do seu lado, caminhando com Ele, vamos aprendendo a maneira como Ele faz. E dirigidos pelo seu Espírito Santo, copiando Ele, no seu proceder, na sua maneira de fazer as coisas. Da mesma maneira daquela mãe com aquela filha, Deus nos envolveu na sua experiência, Deus nos envolveu na sua obra, para que nós partilhássemos com Ele dessa obra. A Bíblia fala que um dia, com um sopro da sua boca, Ele destruirá todos os exércitos do anticristo. Sozinho, sem o auxílio de ninguém, com uma manifestação mínima do seu poder glorioso. E aí nós só assistiremos e glorificaremos e exultaremos. Mas nesse momento aqui, Ele nos convida a participar com Ele daquilo que Ele está fazendo, desde o princípio do mundo. E é isso que nós vamos ver. Você pode colocar agora? Nós vamos dar uma breve passagem a respeito de como o Senhor apresenta na Bíblia toda esse tema da escatologia. A história, nossa história, minha, sua, história da humanidade, ela tem princípio, meio e fim, e um propósito muito bem determinado e estabelecido. E se nós não entendemos isso ao longo de toda a Escritura, chegando lá no Apocalipse, é a mesma coisa que assistir às últimas cenas de um filme ou de uma novela, né? Você já passou por isso? A sua mãe, ou sei lá, né, uma amiga sua, ou um amigo seu, assistiu o filme inteirinho, ou a novela inteirinha. Aí sempre chega aquele curioso, desavisado, lá nas últimas cenas. Aí ele vai, quem que era esse daí? Esse daí é o mocinho. E por que ele está matando esse outro aí? Não, porque o outro matou o pai dele, que matou a irmã, não sei o quê, agora ele está se vingando. Mas e quem que era o pai dele? Deixa eu acabar aqui. Sempre chega aquele camarada desavisado, que não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque não pegou a história toda. Então, entendeu o Apocalipse, né? Sem conhecer o propósito de Deus ao longo das Escrituras, sem ver o plano divino através dos séculos, sem entender a história toda, é impossível. Mas quem que é essa besta aqui? Dá vontade de olhar e falar, Deus, você. Mas não, você é irmão, então você não vai falar. Negócio. Mas, enfim, começa ali no Gênesis. O propósito de Deus,
começa para mim, começa para você, aqui no Gênesis. Mas quando a Bíblia fala a respeito dele com relação a Deus, são propósitos eternos, que sempre habitaram o seu coração. Tá? Então, aqui no Gênesis, Deus deu início, então, ao seu processo criativo, como nós o conhecemos hoje. Haja luz, houve luz, e nós vamos pensar num plano dispensacionalista, né? E a primeira dispensação é a dispensação da inocência. Quando ele criou todas as coisas, pode passar, e colocou o homem dentro do jardim, né, do Éden. Agora eu tenho que pegar esse outro. Ele criou o homem, colocou ali no jardim, para que o homem tomasse conta do jardim, né? E trabalhasse não para ele, mas com ele. Por quê? Porque Deus, em toda a virada do dia, vinha ali conversar, instruir, aconselhar. Deus queria participar da vida do homem de maneira ativa, de maneira constante e progressiva, né? Só que, o que aconteceu? Logo depois dessa primeira época, que os estudiosos chamam de a época da inocência, veio veio a queda e, consequentemente, o primeiro juízo estabelecido, que foi a expulsão, né? A expulsão do homem do paraíso. Mas, enquanto lidava com Adão, enquanto conversava com Adão, para resolver o problema ali daquela folha que ele tinha posto e que não servia, Deus tirou aquilo ali, né? Matou um animal, e com a pele daquele animal Deus cobriu o homem e estabeleceu que a serpente feriria o filho do homem, mas este lhe esmagaria a cabeça. Deus falou para Adão ali, né, a respeito de coisas que aconteceriam e que culminariam lá, né, teriam seu ápice no livro do Apocalipse. Né? Então, dentro dessa visão dessa análise, né? Como é que chama? Estou esquecendo o nome das coisas. Dispensacional, né? Nós temos essa primeira dispensação, que foi a da inocência. O homem não conhecia o pecado. Só que aí passou, né? E veio a segunda dispensação, onde ele já tinha consciência do bem e do mal. A dispensação da consciência. E era de se esperar que o homem pudesse ser dirigido pela sua consciência, mas ela se deturpou, a terra se encheu de mal, e Deus, então, decidiu, através de Noé, ali a arca, lá naquele segundo quadro, ficou meio pequeno aqui, né? Depois eu vou dividir, acho que eu vou fazer mais passo a passo. Mas ali na arca de Noé, Deus então julgou novamente a raça humana, e a era da consciência literalmente afundou ali, naufragou, e o homem mais uma vez não pôde se dirigir, né, pela sua consciência. Bom, Noé e seus filhos se proliferaram, cresceram, e a terra novamente tinha um número de habitantes, né? E nós temos, então, a terceira dispensação, que é a época do governo humano. Um homem chamado Nimrod se torna poderoso, se estabelece como... olha aí, está vendo? Quem sabe fazer outra coisa. Os caras chamam...
um homem chamado Nimrod se estabelece, decide que vai reinar sobre todos os outros dão o seu aval, e eles têm a ideia de erguer uma torre para tornar célebre o seu próprio nome na terra, né? E de lá para cá, todos os governos são norteados por essa ideia, tornar célebre o seu próprio nome. Babel, Babilônia, o que isso tem a ver em comum? O governo humano. Mas basicamente é a mesma palavra. A ideia que nasceu lá em Babel, de um governo mundial, onde Deus não apitava, não fazia parte, era governado pelo homem e para o homem, segundo os interesses do homem. Essa ideia implantada lá em Babel, de uma sociedade livre da presença de Deus. Já ouviram falar em governo laico? Ou seja, o governo é o governo. Religião não interfere no governo. Deus não interfere no governo. É o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, os nossos representantes estão lá para representar quem? Os nossos direitos, as nossas aspirações. É uma sociedade voltada para si mesma. Religião é uma coisa à parte, para quem quiser. Mas o governo é estabelecido por uma Constituição humana, que leva em consideração os direitos da humanidade. Deus não faz parte disso. Isso mudou, e mudou muito ao longo dos anos, porque até então, na Inglaterra, no século XIV em diante, nos reis absolutistas, como nós vimos na história da humanidade, o rei governava em nome de Deus. Quando depuseram na França o rei e estabeleceram uma democracia que se tornou o exemplo para o resto do Ocidente, a expressão "o rei morreu" tornou-se a mesma impressão, Deus morreu. O rei representava a pessoa de Deus na terra. Agora os governos não seriam mais regidos assim. Não teria uma autoridade mais governando em nome de Deus. Agora é um homem tirado do povo, governando pelo povo e para o povo. Nada de Deus. E é isso que nós conhecemos como governo aqui no Brasil e nos Estados Unidos e ainda hoje no Ocidente. Tá? Essa é a nossa noção de governabilidade. Isso começou ali. Quem já ouviu falar em globalização? Ninguém nunca ouviu falar? Isso começou ali. Um governo mundial, criado de nós mesmos, para nós mesmos. Não vamos ficar esperando resposta dos céus. Nós fazemos as coisas, nós resolvemos os nossos problemas. Isso começou ali. Qual foi a grande pendência de Deus com Nabucodonosor? Deus chegou para aquele rei que havia finalmente conseguido o que aqui eles não conseguiram. Finalmente Nabucodonosor unificou o mundo e teve um governo mundial sob o poder da grande Babilônia. E Deus mandou um sonho que Daniel interpretou da seguinte maneira: o Senhor ficará, ó rei, será deposto do seu trono, e o Senhor vai andar como um animal no campo, vai dormir no relento, sob o sereno, vai comer capim, como um boi, um animal. E tudo isso vai acontecer com o Senhor, para que o Senhor saiba um princípio básico, claro: os céus é quem governam.
Porque Nabucodonosor tinha rompido com os céus. E um belo dia ele estava lá, e ele olhou e ele disse: eis a grande Babilônia, que eu edifiquei para minha glória. E quando ele pensava ainda nessas coisas, ele ficou louco. Foi deposto do seu trono. A palavra se cumpriu. E durante anos, se não me engano, 2 anos e pouco, ele ficou naquelas condições. Até que voltou-lhe novamente o tino. 7 anos, obrigado. Até que voltou novamente o tino. Caiu a ficha. E ele entendeu. Há um Deus que governa sobre todas as coisas. As coisas não são decididas aqui. Elas são decididas nos céus. Os céus é quem governa. O Lula tem que saber disso, o Temer tem que saber disso. Todos os governantes do mundo têm que saber disso, mas você, lá dentro da sua casa, antes de comprar o que você quer e gastar o seu dinheiro do jeito que você quer e ir para onde você bem quiser, e exercer o ministério que você acha que deve exercer, cada um de nós temos que aprender a mesma lição. Os céus é quem governa. O homem vem insistindo num governo mundial, mas a era do governo humano foi julgada e passou. E isso nos leva para a era da promessa, a 4ª época, a época patriarcal. Deus escolheu um homem chamado Abraão. Deus fez promessas a Abraão. E Deus estabeleceu para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Gente, é fantástico isso. Quando Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Ele está falando da minha família. Ele está falando da sua família. Pensa na felicidade que você tem no seu lar, na alegria que você tem nos seus filhos, na igreja, salvos, conhecendo a Deus. Pensa na alegria de ter um marido em quem você pode confiar e sabe que ele não vai sair por aí e te trair. Tudo isso foi prometido a Abraão. Nele, Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Porque dele, Abraão, nasceria o descendente que trataria o principal problema da humanidade com Deus, que é o pecado. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele faz promessas a Abraão, Isaque, Jacó. E aqui, em Jacó, nós vemos que o povo desce para o Egito e se torna escravo. E lá no Egito, os 12 filhos de Jacó se transformam numa grande multidão, uma grande nação, conhecida até hoje como a nação de Israel. Deus cumpre os seus propósitos ali, naqueles anos de cativeiro. A era patriarcal acaba com a família de Jacó no Egito, longe da terra da promessa que Deus lhes deu, mas Deus lhe garantiu que eles voltariam para lá. E agora, pode passar? E o próximo quadro, que é a dispensação da lei. Deus tira esse povo com mão poderosa lá do Egito. Através daquelas 10 pragas, Deus dizima aquele que era o reino mais importante da terra naquela época.
Deus julga toda a sua idolatria e Deus faz com que, né, o seu povo saia de lá. E lá no Monte Sinai, Deus dá para o povo a sua lei, para que eles sejam um povo regidos pela lei de Deus. Então, para ser um povo, eles tinham que ter uma legislação, certo? Existe algum país sem uma legislação? Não vou nem dizer uma legislação que funcione, senão você vai falar o Brasil. Mas uma legislação, um código de lei, né? Não existe. Tem que ter regras claras, estabelecidas e tal, para os homens poderem, para a sociedade poder crescer. Deus estabeleceu aqui, né, a legislação que o povo seguiria. Mas existe nação sem país, sem uma terra para habitar? Não. Deus levou eles até a terra que havia prometido e colocou eles dentro dessa terra. Julgou todos os seus inimigos, né? E colocou eles dentro daquela terra. Tudo isso cumprindo os seus propósitos, que hão de se convergir todos em Cristo Jesus. E ali, Josué conquistou a terra. Os juízes dominaram e julgaram a terra durante muito tempo, até que pediram para si um rei que fosse o símbolo de toda a nação. E Saul foi o rei que o povo escolheu. Deus rejeitou Saul por causa da sua obstinação e maldade, e chamou para si um homem segundo o seu coração, Davi. E mais uma vez aqui, em Davi, ele prefigurou e anunciou que na geração de Davi, no trono de Davi, se assentaria finalmente o Messias. E depois Salomão, filho de Davi, né, foi o último dos 3 reis que julgaram Israel como uma nação toda, porque no filho de Salomão o reinado se dividiu entre a parte chamada o Reino do Norte e o Reino do Sul, né? E permaneceram assim divididos durante todo o Velho Testamento. Nós lemos o livro de Reis, né? Depois Crônicas, e nesses livros, né, nós vemos os reis de Judá e os reis de Israel lá em cima, né? E conta as histórias paralelamente. Mas Deus está trabalhando no seu povo. Por causa da sua obstinação, a Assíria levou o reino de Israel cativo, e ficou só o reino de Judá. E o reino de Judá foi levado por Nabucodonosor definitivamente para a Babilônia. E ficaram só alguns povos ali, que depois, por ordem do rei, foram misturados com outros povos. E aí tem a encrenca entre os samaritanos, lá no tempo do Senhor Jesus, porque eles são resultado desses povos misturados, e os judeus olhavam para eles como cidadãos de segunda classe, não consideravam eles judeus puros, legítimos, tá? Mas para a gente ver como a história vai se encaminhando. Se nós chegássemos até aqui, na época da lei, no fracasso da lei, nós íamos entender que os planos de Deus acabaram. Deus fez tantos planos para Israel, mas agora não existe mais povo de Israel. Acabou. Foram levados cativos, se espalharam entre as nações. Mas Deus prometeu que os juntaria de novo, né? Os juntaria de novo. E a lei vigorou, e mesmo em países distantes, depois quando Nabucodonosor perdeu o seu poder, a grande Babilônia caiu, veio o reino persa e o medo-persa, e Ciro promulgou um decreto para que fossem restaurados, né, o templo e depois os muros.
Esdras e Neemias cumprem esse propósito e o povo passa a habitar novamente na sua terra. Bom, aí nós temos Ageu, Zacarias, Malaquias, aqueles profetas do Velho Testamento, né, os profetas menores, que nesse tempo trabalharam com o povo e fizeram manifesta a vontade de Deus para o povo, e nós chegamos no cenário do final do Velho Testamento, né? E nesse cenário do Velho Testamento, o reino babilônico passou, o reino persa e o medo-persa passaram. Nesse final de cenário, eles estão naquela época onde a cultura grega e helênica estava no seu apogeu. Alexandre o Grande tinha dominado toda a terra e o reino grego, né, estava no auge naqueles dias. Só que o reino grego foi dominado e tomado pelos romanos. E ainda continuamos na época da lei, na dispensação da lei. O Senhor Jesus veio, chegada a plenitude dos tempos. Em que reino? Romano. Né? Passou a época, Alexandre o Grande morreu, o seu reino foi dividido em 4. Nós vamos ver tudo isso, gente, lá no Apocalipse. Um bode, 4 chifres e não sei o quê. É tudo história. Pega bem isso. Alexandre o Grande morre. Seu reino é dividido entre 4 generais. Eles brigam entre si, viram uma bagunça, perdem a força. Depois um César, levantado de um governo pequeno, começa a dominar todo mundo, se estabelece como imperador e finalmente reina no reino romano, que, segundo alguns historiadores, permanece até hoje. E o Senhor Jesus Cristo nasce, então, quando o mundo está todo sob o domínio de um rei só, o rei de Roma, o grande César de Roma. Nesse reino, o Senhor Jesus Cristo nasce. E acabou nosso tempo, de novo. E nós vamos ver, então, na sequência, que ele cumpre o seu ministério e morre na cruz do Calvário, e a história continua, né? E nós vamos concluir, então, as outras dispensações. E passado isso, então, nós vamos entrar voltar na linha de falar sobre escatologia, tá? Mais no livro do Apocalipse. Tá? Vamos ter um intervalo, então.